Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com Maíse Braga sobre a obra Memórias de um Suicida, psicografada pela dona Ivone do Amaral Pereira. A terceira parte, Maíse, fala da cidade universitária. Começa falando da Mansão da Esperança. Quando eles finalmente são convidados a estudar de verdade e a perceber que precisavam se reprogramar sobre todos os aspectos para mergulhar novamente na carne. O que assombra Camilo e seus amigos ao longo de toda a obra, você percebe bem, é a certeza inexorável de que sem mergulhar de novo na Terra não haveria continuidade. Até Emmanuel diz assim que a reencarnação é um atalho na evolução. Exatamente. E aí eles começam a perceber que já manifestavam em suas almas, em seus perispíritos, os sintomas, se podemos dizer assim, do que viria depois. O amigo que havia enforcado a amante antes de matar-se começou a não sentir as mãos e dizia: Camilo, eu sei que alguma coisa vai acontecer porque eu não estou sentindo minhas mãos. E Camilo, apavorado com a ideia da cegueira que viria, dizia: que bobagem, isso não existe, você está impressionado. Mas quando vai despedir-se do amigo, que foi o primeiro de todos eles a ter coragem de voltar à Terra, quando o amigo lhe acena, ele não tinha mais as mãos. Olha só. E aí Camilo fica chocado ao perceber que ele já estava indo para o processo reencarnatório sem as mãos que lhe haviam causado a tragédia, porque ele matara antes de matar-se. E aí voltamos a Jesus. Se teu olho é causa de escândalo, arranca teu olho. Jesus sabia tudo absolutamente e nos alertou sobre isso, não é? Exatamente. Que era preferível perder aquilo que houvéssemos usado de forma terrível do que tentar alcançar um céu trazendo a consciência ainda culpada. Aqui nós temos, referência a isso que você está falando, vinde a mim. É um convite que Jesus nos Exatamente. faz, né? E as pessoas buscam todos os caminhos e acho muito justo que seja assim, porque depende até da maturidade. Mas esquecidos de que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora disso, meu amigo, nós vamos dar com os burros na água. E precisamos saber disso, até para dar com os burros na água e admitir que tentamos soluções que não eram ideais para nós. E o suicida, no fundo, quando eles chegam à cidade universitária, eles começam a se reciclar e a perceber que eles haviam tentado tudo, menos a verdadeira fé e a esperança. Interessante, como é importante a fé, não é? Quando Jesus faz essa evocação do vinde a mim, ele está convidando ou convocando? Eu acho que ele está nos dizendo que esse era o nosso destino, era o nosso fanal. Nós íamos ter outras caminhadas, íamos ter outros abismos dentro de nós, mas que se nós tivéssemos ultrapassado esse momento, você sabe que às vezes os espíritos comentam que quase todos nós, os enamorados da doutrina espírita de hoje, ouvimos da boca dele mesmo o Sermão da Montanha. Meu Deus. Isso me abisma e me apavora. E eu sempre tento me excluir, mas alguma coisa me diz que eu estou incluída. Você ter ouvido aquelas belezas e não ter feito absolutamente nada até hoje é um compromisso tremendo. Você sabe, mas a gente fica ouvindo, e lendo as narrativas de Emmanuel enquanto senador Públio Lentulus, e já com aquele orgulho, quantas decisões, de colocar a própria esposa à época, a Lívia, numa situação praticamente de escrava, no próprio lar, diante de todas aquelas histórias mal contadas, de calúnias, enfim. E a gente fica pensando, nossa, como é que o senador pode ter tido aquele comportamento? De repente você faz uma reflexão, o senador teve esse comportamento há 2000 anos. Nós eventualmente temos esse comportamento ainda hoje. Ele era um homem da época dele, não é? Chico contava que uma vez Francisco de Assis andava pela floresta e de repente escutou o sino que identificava leprosos. E ele era um homem do século XIII. E por um momento, na sua mente passou a ideia de trocar de caminho, porque ele sabia que em sentido contrário vinha um leproso. E eles se identificavam pelo sino no pescoço. Sim. Mas no instante seguinte ele corre na direção do leproso e quando o abraça era o próprio Cristo. Olha só. Que estava a procurar por ele. Então, mas o Chico fazia essa observação. Ele era um homem do século XIII. Por um minuto, por um segundo, ele se tornou o homem do século XIII para depois ser a figura extraordinária, não é? E está aqui, capítulos 18 e 19. Homem, conhece-te a ti mesmo e o homem velho. Exatamente. Tanto que quando ele encerra a obra, ele diz:
avança, peregrino do destino, dizendo a ele mesmo, porque ele tinha que tomar uma coragem incrível. E ele se matriculou em todos os cursos, ele fez todas as universidades que ele encontrou pelo caminho, sempre adiando o retorno, porque ele sabia que a cegueira, e ele vem a saber, quando pesquisa o homem velho, o porquê da cegueira, como Camilo Castelo Branco. A causa da minha cegueira. A causa da cegueira no século anterior. E o resgate teria que ter sido feito, e não foi. Olha só. Então, no final, ele diz, agora não tem jeito. Vai ter agora que enfrentar. Eu vou ter que enfrentar, porque ainda por cima sou um suicida. E aí ele se despede de Ivone para retornar. E a saudade que ela sentiu dele, porque havia um relacionamento, né? Uma grande afinidade entre eles. E Leon Denis, então, substitui tempos depois para contar que ele tinha mergulhado na carne e observado sempre, e isso ele mostra, desde o primeiro instante do reencarne, eles são guiados espiritualmente, não só pelos próprios mentores, mas pelos protetores do Hospital Maria de Nazaré. O Maíse, quiçá tenha saído, né, ou esteja aí sendo vitorioso nessa trajetória, né? Acredito que sim, se Deus quiser, com conhecimento da doutrina. Sempre que eu penso nele, eu penso que ele, se ainda está na Terra, e acredito até que já tenha resgatado o seu débito, em geral, o suicida não fica muitos anos na Terra. Ele tem um período determinado, né? Que, inclusive, muitas vezes está relacionado com o tempo que lhe faltou viver na vida em que ele se matou. Então, eu acredito que ele há de hoje estar renovado, penso sempre assim. E para novas etapas, em que ele há de ter também o benefício enorme de ter trazido a todos nós esse relato maravilhoso que nos mantém sempre alertas sobre até onde podemos chegar na sombra e o quanto a luz nos aguarda. A história de Camilo é um pouco da vida de cada um de nós? Ah, não tenha dúvida. Eu tenho meus personagens favoritos cá entre nós. Camilo é um deles, e Gregório do livro Libertação também. Porque eu acho que, no fundo, em algum momento, todos nós fomos os dois. Você se identifica com os personagens fortes? Obviamente. E daqueles que erraram muito. Mas, sabe, quando a gente erra muito, Geraldo, e acredito que todos que nos veem pensam a mesma coisa, também é hora de começar de forma extremamente positiva. De forma que para os outros pareça uma leviandade até, pela disciplina, pela vigilância, mas nossa alma sabe que sem isso estaríamos como o barco à matroca. E não podemos mais, já nos demos a esse luxo e vidas que se foram. Agora é hora de começar de verdade. Nunca é tarde. Sempre. Sempre é hora de fazer valer essa beleza, essa perfeição para a qual nós fomos criados e que ainda não alcançamos. Como é que se sente depois de superada a expiação, já realizada a reparação, o espírito de um suicida? Aí ele percebe que ele pode continuar e trabalhar e fazer com que outros não tenham o mesmo gesto. Eu acredito que muitos formem verdadeiras falanges de luz para evitar que a simples ideia de matar-se venha para alguém. Acredito que sejam falanges que, pela própria experiência de vida, retornem, ainda que só invisíveis aos nossos olhos, mas ao nosso lado, na tentativa perene de nunca nos deixar desanimar de verdade. Não podemos deixar de falar, porque Ivone do Amaral Pereira, aqui o autor espiritual Camilo, né, com orientação de Leon Denis, fala do elemento feminino. É impressionante. É verdade. E ele diz, inclusive, que as mulheres têm uma preferência por determinado suicídio, né? E na época que ele narra, era de atear fogo às próprias vestes. E dolorosa situação em que elas ficam, e lá sofrem muito mais, porque detentoras da vida se sentem esmagadas pelo que poderiam ter feito, pelos filhos que deixaram, muito mais que o próprio homem. A mulher, de certa forma, Maíse, na história, acaba sendo protagonista. Sem dúvida. Inclusive, ele tinha pavor no próprio Vale dos Suicidas, quando mulheres passavam correndo por ele, tentando apagar o fogo no corpo que, na verdade, não existia mais. Eram visões dantescas, ele tinha pavor disso. E percebi que quase todas elas eram mulheres. E a loucura para elas chegava muito mais rápido do que para o homem, porque, na verdade, haviam deixado compromissos de maternidade graves para trás e exemplos terríveis com seu suicídio para os filhos que haviam ficado. Já nas páginas finais, Maíse, a gente vai se despedindo já com saudade, né? Porque o assunto é tão rico, tão gostoso e tão bom conversar com você. O sentimento do dever leva-me a pensar seriamente
na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nesta colônia. Exatamente. Eu acredito que por isso ele tenha mergulhado dentro do espiritismo. Porque você percebe que ele, em várias vezes, indaga: meu Deus, mas como que uma pessoa que acredita nisso se mata? Como? Se eu tivesse tido essa crença, se eu tivesse tido essa certeza, não teria cometido esse gesto. Então, para nós que militamos, que somos enamorados dessa coisa extraordinária que é esse conhecimento, que uma e várias encarnações não vão dar conta, nos faz pensar: meu Deus, tá vendo? Eu tenho esse conhecimento, eu sei que a vida continua, que somos imortais, que vivemos as consequências dos nossos gestos. Como é que, mesmo que nas horas mais graves, eu posso pensar em fugir da vida, quando eu vou encontrar mais vida em toda parte? As últimas palavras do livro nos evocam uma mensagem de esperança. Sem dúvida. E foi já com esperança que ele se aproximou de Ivone, porque ele queria muito contar a própria história, para falar do seu grande engano e para falar daquilo que extraordinariamente, no fundo, socialmente ele acreditava, mas não estava no seu coração. Essa extraordinária capacidade que Jesus tem de nos dizer que, acima de tudo, devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Conversamos com Maíse Braga, palestrante, oradora, divulgadora da mensagem espírita, que nos fala com muita emoção. Falamos sobre o livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, do espírito Camilo Castelo Branco, orientação de Leon Denis. Fica o convite para que todos possamos ler, meditar e reler inúmeras vezes, não é, Maíse? É verdade. Esse manancial de informações, de conteúdos da espiritualidade superior para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Agradecemos também a sua companhia, sempre muito bem-vinda, e convidamos para que esteja conosco na próxima edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Muito obrigado.